Nos últimos dias, encontrei uma gravura muito interessante de Piranesi que possivelmente pode revelar algumas informações sobre o passado da cidade de Roma. Chama-se Antiquus Circi Martial. Aproximadamente, é antigo circo marcial com monumentos. Perspectiva perto da Via Ápia, e supostamente é uma fantasia do autor. O que me impressionou foi aquela linha estranha e incomum de obeliscos e estruturas bizarras no meio da gravura. Reconheci imediatamente a típica espinha dos hipódromos do passado. Podemos dizer que, mesmo que esses edifícios possam ser apenas uma reconstrução fantasiosa de Piranesi, a localização não é fantasia. Basta olhar para a abundância de estátuas, bustos e cabeças de dimensões enormes em todas essas imagens fantasiosas. Portanto, acho que Piranesi tinha algumas informações precisas para fazer seu trabalho e, embora ele pudesse ter algo errado, seu trabalho deve ser considerado com grande atenção. Piranesi parece ter sido uma companhia com vários aprendizes e assistentes, a julgar pela produção de trabalho. Um deles, digamos Piranesi, tinha uma habilidade extrema e rara de visualizar com precisão em 3 dimensões, além de Da Vinci ou Michelangelo, por exemplo. O Papa evidentemente o contratou, em 1748 pela data impressa, assim como fez com Ligorio anteriormente, para fazer um mapa preciso de Roma. Em algumas dessas gravuras achei interessante que Piranesi agradeceu ao seu comissário pelas gravuras, dadas ao cardeal, em Emo e Remo Príncipe. A escrita abreviada me lembra Rômulo e Remo, sendo o primeiro o fundador de Roma. Acabei de pesquisar no Google sem encontrar nenhum tipo de explicação, exceto um detalhe interessante. Era frequentemente usado para o cardeal Enéas Silvio Piccolomini, a Papa Pio II, que tinha o mesmo nome do ancestral dos gêmeos que escaparam de Troia. Existe uma igreja em Roma chamada Chiesa del Dominico Vadis, a Santa Maria em Palmis, que tem uma história interessante para contar. Em primeiro lugar, a igreja atual é de 1637. A fachada atual foi adicionada no século XVII, e há um santuário no local desde o século IX. Mas supõe-se que o santuário possa ser ainda mais antigo, talvez uma adaptação cristã de algum templo já existente, e a igreja está localizada bem em frente ao campus sagrado dedicado a Rediculus, o deus romano do retorno. Ouça o resto da história. As 2 pegadas registradas em uma laje de mármore no centro da igreja, hoje em dia é uma cópia do original, que é mantida na Basílica de San Sebastiano fuori le Mura nas proximidades, são popularmente consideradas um sinal milagroso deixado por Jesus. A lenda por trás da igreja é a seguinte: a igreja foi construída no local onde, de acordo com um episódio narrado nos Atos de Pedro, o apóstolo Pedro, que fugiu de Roma para escapar da perseguição de Nero, encontrou Jesus em uma visão. De acordo com este relato, Pedro perguntou a Jesus a questão o domine, Covades, ou Senhor, para onde vais? E a resposta de Jesus, eu Romo iterum crucifigi, vou a Roma para ser crucificado novamente. Pedro entendeu que precisava voltar para enfrentar o martírio. Por que estou falando sobre esses detalhes? Para explicar isso, temos que ler as legendas da gravura de Piranesi chamada Antiquus Biviviarum Appiae Ardiartina Prospectus ad segunda lapidem extra portam capenam, aquela em que o agora notório cruzamento entre a Via Ápia e a Via Ardiartina é retratado. No número 1 diz, em lápide com o nome de Milor, afis ao sepulcro de Glicipioni, traduzido aproximadamente como, em lápide com o nome Milor, afixada sobre o túmulo dos Cipiões. Não encontrei onde o número 1 está colocado na gravura, mas vemos que a localização do túmulo hoje em dia está dentro da segunda zona que considero como a retratada por Piranesi, então podemos dizer que pelo menos se encaixa bem com a representação feita pelo artista. O túmulo dos Cipiões foi redescoberto em 1614 em uma vinha. O proprietário da propriedade em 1614 não alterou nem divulgou publicamente o túmulo. Ele deve tê-lo selado novamente, escondido à entrada e mantido sua localização em segredo, por qualquer motivo, pois desapareceu do conhecimento público e foi perdido novamente. Em 1780, os então proprietários da vinha, os irmãos Sassi, que aparentemente não tinham ideia de que estava lá, invadiram o túmulo novamente durante a reforma de sua adega. O túmulo foi publicado em Roma em 1785 por Francesco Piranesi em Monumenti degli Scipioni. Francesco estava completando um trabalho anterior incompleto de seu pai, Giovanni Battista Piranesi. No artigo, eles não mencionam a gravura mostrada acima na qual Piranesi desenhou o túmulo muito antes de ser casualmente redescoberto. O artigo termina com o túmulo foi posteriormente negligenciado novamente, a mais não perdido, até ser comprado pela cidade de Roma. Na verdade, houve relatos de uma família cigana vivendo nele. Então podemos ver que Piranesi tinha conhecimento da posição do túmulo perto do cruzamento entre a Via Ápia e a Via Ardiartina. Outro exemplo do compromisso de Piranesi com o detalhe é este subtítulo em uma de suas gravuras, em tradução livre, em abre aspas, nas tabelas passadas representei o mausoléu e a ponte Hélio Adriano,
com os restos da antiga ponte triunfal adjacente a esta, e como me parece não menos útil do que necessário tornar minha coleção completa, mesmo com as pontes, que existem dentro da Kuta, quis demonstrar na figura presente a situação das outras duas pontes 4 Capi e Ferrato, assim chamadas pelos modernos, pelas quais se passa para a ilha tibernina conhecida como S. Bartolomeu, observando ao mesmo tempo os restos desta ilha, que compensei pela falta de seus edifícios, distinguindo-os com um tom mais claro e apontando o existente com um pino preto, fecha aspas, ele afirma que usou um tom ou sombra mais escura para retratar edifícios existentes. Claro que isso não significa que isso seja válido para todas as imagens, mas é outro detalhe interessante. Acho perplexo que o artista tenha desenhado tanto desenhos arruinados quanto não tão arruinados de Roma. Ele estava copiando outro desenho? Ou o artista viveu através das grandes mudanças, e, portanto, estava vivo para desenhar uma imagem de antes e depois de Roma? Esses desenhos, pelo menos alguns, certamente podem ser do século XVIII. Mas Piranesi era muito mais do que apenas um arquiteto como os conhecemos. Ele era bastante capaz de desenhar coisas existentes de forma imprecisa quando necessário, para dar foco a outra estrutura no centro de uma representação. A mudança de precisão também para fins de propaganda. Ele também era capaz de desenhar coisas que não existiam, o que é fundamentalmente o que todos os arquitetos fazem. Havia outros além de Piranesi. Giovanni Paolo Panini foi um pintor e arquiteto italiano que trabalhou em Roma, no qual tinha um interesse particular nas antiguidades da cidade. A maioria de suas obras, especialmente as de ruínas, tem um embelezamento fantasioso e de citação aberta e real, fim da citação, característico dos temas caprichosos. Estes são os questionamentos por hoje, e espero que tenha sido elucidante de alguma forma. Fique agora com o restante das imagens que encontrei dos cadernos de Piranesi registrando a cultura romana antiga, imortalizada em construções monumentais que impressionam até os dias de hoje.